Amém, queridos? Nós estamos vendo as principais profecias já cumpridas sobre Jesus. E nós vimos várias curiosidades. Nós vimos que muitos profetas do Antigo Testamento testemunharam coisas a respeito do Messias, de como ele viria e especificações. A última que nós lemos foi aqui que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, né? E é o que realmente se ocorre de forma literal em Mateus 21, 9. E uma das curiosidades que a gente asseverou a respeito dessas profecias é que algumas não estavam falando necessariamente do Messias de uma forma tão direta. Às vezes era relacionado com Israel, mas que se havia uma expectativa messiânica em que o Messias passasse ou representasse esse povo, ou o sacerdote, o próprio Moisés, o próprio Abraão, o próprio Davi, em um nível superior, que é o que nós chamamos de tipologia. Essa é a lógica da tipologia. Um exemplo interessante que a gente pensa de tipologia é quando a gente pensa na questão do deserto. Quantos anos Israel ficou ali peregrinando no deserto? Quem lembra? 40 anos, né? E quantos dias Jesus ficou no deserto antes de começar seu ministério? 40 dias. Entende? Então, essa ligação numérica, né, de 40 serve para indicar um pouco disso. Jesus perfigurando Israel em algum modo. Assim como ele perfigura o próprio Davi, o rei, né, o Messias. O próprio Moisés também, sendo aquele da aliança superior. E Melquisedeque, né, que é da aliança superior à própria aliança mosaica, certo? A aliança levítica. Então é isso que nós percebemos quando nós olhamos as profecias já cumpridas sobre Jesus. Profecias literais e também essas perfigurações que Jesus faz a respeito da sua pessoa, imitando Israel, o rei, Moisés, mas em um nível superior além, que é o que nós chamamos de tipologia, tá bom? E nós estamos aqui já no slide 20, olhando ponto por ponto as profecias, né? Estou fazendo esse trabalho um pouco mais maçante, mas a ideia é a gente poder ver bem claro que as escrituras falam a respeito de Jesus muito claramente, que ele é o Messias e ele realmente se porta como tal, ok? O ponto que nós estamos é o terceiro dentro desse slide. Diz assim: ele seria traído por alguém bem próximo dele, que é Judas Iscariotes, né? E é interessante porque nós vemos os Salmos falando a respeito disso. Salmo 41, verso 9, vai dizer assim: até meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, que é uma expressão da linguagem falando de ser trapaceiro, né? É o que aconteceu com Jacó, por exemplo, que nasceu segurando no pé de Jaú, e aí recebeu esse nome de Jacó, aquele que traspassa, aquele que é trapaceiro, por assim dizer. E aqui é interessante porque é um canto de Davi, e Davi falando de um inimigo, que até mesmo o amigo íntimo dele, em que ele tinha confiança, passou a perna. E quando nós vamos lá em João, capítulo 13, verso 18, João 13, 18. Ele vai dizer assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. E aqui ele fala isso logo após de lavar os pés dos discípulos, e mais abaixo, do 21 em diante, vai ter a questão do traidor, né? Daquele que surge. Em João 17, no verso 12, nós vamos ver também ele dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
Quando a gente tenta ver nas escrituras essa indicação, a gente encontra no Salmo. A grande pergunta, esse Salmo 41, verso 9, ele está sendo cumprido de uma forma literal? Era algo que está se referindo ao Messias, literalmente queria se cumprir ele, ou se cumprir de uma forma tipológica? O que vocês acham? E aí, o que parece? Ele foi traído, né? Isso. E aí, assim como aconteceu com o rei segundo o coração de Deus, se criou a expectativa messiânica de que acontecesse também com Jesus. Claro, se cumpriu literalmente porque ele realmente foi traído, óbvio, né? Mas essa profecia, ela entra dentro desse ramo que a gente chama de tipologia, percebe? E por isso que as profecias a respeito do Messias é algo assim tão grandioso, porque não somente são questões literais, mas até mesmo questões tipológicas, de formas que Cristo ali faz esse teatro, por assim dizer, entre aspas, né, para mostrar de uma forma muito evidente: eu sou o Messias prometido, em todos os aspectos, de forma que não há desculpas para dizer que Jesus não é o Messias. Por isso que Cristo, quando vai dar os seus sermões duros contra os fariseus que os negavam, ele vai dizer coisas terríveis, que vai haver mais brandura para cidades como como Sodoma e Gomorra, para as outras cidades que o via claramente como Messias, cumprindo as profecias. Quando Jesus vai falar que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não recebem perdão, ele está falando também, criticando os fariseus, que viam claramente Jesus operando sinais que confirmam que ele é o Messias prometido, e eles o negam. É como se eles dissessem: Jesus não é o Messias, e sendo isso uma mentira. Por isso que essa blasfêmia, essa mentira, não possui pecado, porque para ter perdão dos pecados é necessário reconhecer que Jesus é o Messias, entende? Por isso que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que era a mentira que eles estavam contando, que Jesus não estava curando pelo poder de Deus, mas pelo poder satânico de Satanás. Então essa blasfêmia contra a atuação do Espírito Santo, que confirmava que ele era o Messias, era um pecado, uma mentira que não possuía perdão, percebe? E por isso que as Escrituras, ela é muito forte em todos os aspectos de apontar Jesus como Messias. Outra profecia é que ele seria entregue por 30 moedas de prata. Vamos lá em Mateus 27, do 15 ao 31. Mateus 27, 15 ao 31. É uma porção bem longa, né? Diz assim: por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos seus presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu vos soltem? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente deste sangue, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado.
Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando as suas vestes e o cobriram de um manto escarlate. Tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as próprias vestes. Em segundo, os levaram para ser crucificado. Aqui é a humilhação de Cristo antes da crucificação, logo após Judas ter vendido ele pelas 30 moedas. Era para eu ter colocado a referência exata da citação de Isaías 53:3. Eu acho que eu me equivoquei, acabei colocando a narrativa por completo, né? Deixa eu ver se eu puxo aqui a referência correta, certo? E logo antes a gente vai ter o suicídio de Judas. Daqui, era no verso 9, olha, eu coloquei o 15, né? Mateus 27:9, diz assim: Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele e que algum dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Mas aqui na verdade é a profecia a respeito do campo que foi comprado, do traidor, né? Deixa eu ir para Isaías, que eu me equivoquei completamente aqui na passagem, tá? Perdão, meus irmãos. Mas vamos lá em Isaías 53:3. Eu creio que a referência que eu tenho aqui embaixo vai me dizer qual é a passagem, né? Especificamente da traição. Isaías 53, verso 3. Diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não é a profecia em aspecto, né? Eu não sei o que eu fiz aqui com a referência, estou equivocado. Vou estar devendo a vocês, viu? Vou estar devendo essa questão, mas de fato há uma profecia que diz que Jesus seria entregue por 30 moedas de prata, mas não está aqui os referenciais corretos na minha anotação. Vou anotar aqui para depois fazer, eu estou devendo, vocês me cobrem, tá bom? Ele teria suas mãos e pés perfurados, também vai ser uma narrativa presente lá em João 20:25, que é uma alusão do Salmos 22:16. Vamos lá em Salmo 22:16. Olha só o que diz o Salmo, né? Novamente, quando a gente volta lá no começo, nós vamos ver que é um Salmo de Davi. E o verso 16 desse Salmo vai dizer: Cães me cercam, um suicida de malfeitores me rodeia. Perdão, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Novamente, Davi expressando aqui o seu lamento diante de Deus, mas a gente vê que esse salmo é muito maior do que apenas o salmo real. É o que nós chamamos de salmo messiânico, porque também aponta para o Messias. 17? Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Exatamente, né? Nenhum dos seus ossos, né? Isso, vai ser justamente o que João vai dizer, né? Que não quebraram os ossos, conforme dizia a profecia. E aí a gente percebe que profecia é algo muito maior do que simplesmente predizer o futuro, que envolve também, mas também toda essa revelação do Antigo Testamento, que aponta para Jesus como esse cumprimento, como o Messias prometido. Sim, né? Que repartiram entre si as minhas vestes, né? E sobre a minha túnica
deitam sortes, né? Então a gente vê essa poesia de Davi aqui expressando seu lamento, se cumprindo de uma forma até literal no próprio Cristo, né? Então perceba a beleza de como Deus tece a história, certo? E aqui fica bem evidente, né, que ele seria traspassado. É um outro ponto que a gente vê, que o próprio Salmo fala, mas também Zacarias 12:10. Vamos lá. Quem achar e quiser ler, pode ficar à vontade. Veja que forte, né? Por mim, esse que é a salvação de Jerusalém. Muito forte realmente que ocorreu na história. Nós vimos que também os seus ossos não seriam quebrados, tanto reforçado pelos Salmos 22, mas o Salmo 34 também fala, o Salmo 34 também fala a respeito disso. Salmo 34, 20. Diz assim, pode ler. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso. Aí novamente, quando a gente vai lá para ver a autoria do Salmo, quem é o autor? Davi. Percebe? A beleza como Deus faz as suas profecias, né? Repartiram suas vestes e lançariam sorte sobre elas. Foi o Salmo que a gente leu, o 22, verso 18, né? Que o irmão Genival notou. Ele seria ferido em sua obra de derrotar Satanás. Essa aqui também é uma profecia bem clara, né? Quem sabe onde está essa profecia? Que ele seria ferido durante a sua obra de derrotar a Satanás, de acabar com o império de Satanás, por assim dizer, né? Essa é a primeira profecia que aparece nas Escrituras. Gênesis 3,15, né? Lembra o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, né? Vamos lá ler. Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa obra de inimizade, de pecado, de rebelião, produzida por Satanás, pelo engano de Satanás, ia ser destruído pelo próprio Messias prometido desde Gênesis. Ele também seria ferido nesse processo, simbolizando aí então que ele haveria de morrer para nos libertar do império das trevas. Isso aqui é muito belo, né? Por isso, uma curiosidade a respeito de Gênesis, que quando Eva tem um filho ali, quando chega Caim, ela grita, né? O Senhor me deu um filho varão, e ela se alegra por ter tido um filho homem. E o motivo da alegria dela é justamente por conta da promessa, entende? Essa é a expectativa que Deus vai fazendo aqui durante a narrativa de Gênesis. Aí por isso que quando vem Sete substituir Abel, também há um motivo de esperança, né? E Gênesis vai contando as genealogias, trazendo e afunilando essa esperança até chegar ali em Abraão e perceber, o descendente vai vir de Abraão. E isso vai se afunilhando cada vez mais até chegar em Davi, e a gente vai entender, o descendente vai vir de Davi. E ela vai se afunilando até chegar em Jesus, que é o filho de Davi, filho de Abraão, o filho de Adão. Por isso que Mateus, por isso que Lucas vai fazer toda essa ligação genealógica para mostrar que Cristo era esse Messias desde essa promessa prometido a nós. Terminando essa sessão, nós também vemos que ele clamaria ao Pai na hora de sua morte.
Isso é o que ele faz recitando aquele Salmo 22, o Salmo messiânico que nós falamos, né? O verso 1. Veja só o que diz o Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me desamparaste? É o brado de Cristo, né? Porque se acham longe de mim salvação as palavras de meu bramido. Ou seja, Cristo sendo moído na cruz, fazendo essa representação do Salmo 22, literalmente, cumprindo esse canto, que era algo que era cantado comumente pelo povo de Israel, mostrando, eu sou esse que está sendo moído por Deus para vos resgatar. Então ele clamaria ao Pai na hora da sua morte, e foi de fato que ele fez, recitando esse salmo aqui diante da sua morte. Temos mais 4 pontos e aí finalmente fechamos as profecias que já se cumpriram. Mas nós também vamos ver as profecias que ainda hão de se cumprir, certo? Mais uma, ele morreria entre malfeitores. Vamos lá em Isaías 53, verso 12. O capítulo 53 de Isaías também é um grande capítulo messiânico, né? Fala a respeito do Messias, do que ele faria por nós. Isaías 53, verso 9. Verso 12, né? Depois que a gente vai voltar. Verso 12. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele morreria entre os malfeitores, foi contado entre os transgressores, essa ideia, né? Colocado junto como transgressor, mas ele levou sobre si as nossas transgressões e o perdão dos nossos pecados. É o que Marcos, no capítulo 15, 27 a 28, vai confirmar. E aqui nós vamos ver que cada versículo aqui presente em Isaías 53 é falando a respeito do Messias. Veja só, seu sepultamento seria provido por um rico. Veja o verso 9 de Isaías 53. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem golo algum se achou a sua boca. Olha só o detalhe, né? Com o rico esteve a sua morte, né? A ideia é promovido pelo rico, no sentido de que o rico promoveu o seu sepulcro. Aqui, essa é a ideia. Então veja esse detalhe. A gente falou do detalhe do jumentinho, a gente viu os aspectos de tipologia, e aqui nós vemos esse detalhe aqui também, o rico provendo o seu sepulcro, né, para a sua morte. O outro aspecto, ele ressuscitaria e veria o resultado da sua obra, que é o verso 10 e 11. Vai dizer assim, fala do sepulcro, né, no verso 9, 10 e 11 vai dizer: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele ressuscitaria, porque ele não ficaria na morte. Quando ele der sua alma pela oferta do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Os dias de quem? Dele. Então a ideia é que ele voltará, que ele ressuscitará. E não somente isso, essa ressurreição traz resultados, que somos nós, que fomos remidos por meio do seu sacrifício. E por fim, o último aspecto, a última profecia já cumprida: famílias de toda a terra seriam abençoadas por meio dele, como descendente de Abraão. Isso é o Gênesis 12, 3. Veja só o que vai dizer Gênesis 2, 3. Depois a gente vai para Gálatas vendo essa profecia se cumprindo, né? Gênesis 12, verso 3. Quem quiser ler pode ficar à vontade. Pega Alex.
Amaldiçoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa cena de Gênesis 12 é quando Deus chega para Abraão e está o comissionando para ser uma grande bênção para as nações. Ele diz: em ti, Abraão, será bendita todas as terras. E a ideia é que o descendente de Abraão é este homem que faz todas as terras serem benditas. Veja só Gálatas, capítulo 3, verso 8, 14 e 29. Diz assim: tendo a Escritura previsto que Jesus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Verso agora 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o verso 29: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Linkando, assim como Abraão teve fé na promessa de Deus, nós também temos essa fé em Cristo que cumpriu essa promessa que Deus fez para Abraão. Então nós participamos dessa herança, somos descendentes desse povo, dessa fé que Abraão possui. Então nesse aspecto nós somos descendentes de Abraão, porque temos a mesma fé do pai da fé, por assim dizer. Então perceba aqui muitas profecias de diferentes modos a respeito do Messias, todas se cumprindo em Cristo, E isso traz uma beleza muito grande quando a gente lê realmente o Antigo, o Novo Testamento e busca prestar atenção nesses detalhes. Que Cristo, ele não veio de qualquer forma, mas a forma como Cristo viveu foi de uma forma para deixar bem claro que ele veio para nos resgatar e que ele trabalhou em prol de demonstrar de uma forma muito evidente que ele era o Cristo, Nós já estamos aqui, já é a terceira aula, só vendo as profecias que já se cumpriram, certo? Não sei se o pastor também já leu essa, também Salmo 16, que fala. Pode ler. Salmo 16, 10, diz assim: pois não deixarás também alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Referindo ao fato de que Jesus ele não permaneceria na sepultura. Na sepultura, Isso. Muito bem. É uma outra profecia, Então nós vemos que a Bíblia está recheada de pistas, principalmente no Antigo Testamento, a respeito do que aconteceria com o próprio Cristo. E Jesus realmente, cabalmente, cumpre essas profecias, certo? Mas também há aspectos de profecias no Antigo Testamento que vão se cumprir em sua segunda vinda. Qual foi a grande surpresa, por assim dizer, para os judeus da época de Jesus? É porque ao olhar o Antigo Testamento, eles entendiam que a vida do Messias ia se acontecer somente uma vez, única e cabal, Então alguns poderiam dizer que ele viria, crer que ele morreria e ressuscitaria. Não eram todos os grupos que criam nisso, porque eles rejeitavam parte das Escrituras, mas muitos poderiam dizer isso. Mas logo após isso, pensaria que aconteceria outros eventos que ainda não ocorreram, Então esse é o grande mistério, que é a igreja que surge nesse meio tempo. Isso é muito bem simbolizado lá em Atos, capítulo 1. Veja só o que vai dizer Lucas, ao falar um pouco da expectativa do povo. A partir do verso 6, certo? Na parte da ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, foi escrito por Lucas também, Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque Israel estava sem um rei, lembra? Jesus é o rei prometido, o rei dos judeus, que morreu, ressuscitou, propiciou os pecados. Então a expectativa deles é o quê? Não, Senhor, o reino vai ser estabelecido agora, vai ser restaurado agora. E Jesus lhes responde: não vos competem conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse: olha, não compete você saber quando é que eu vou restaurar, mas antes tem uma coisa que vai acontecer. O Espírito Santo vai vir e vocês até os confins da terra serão a minha testemunha. É o ato do surgimento da igreja, né? Nesse formato hoje que nós vivemos, compostos por gentios, judeus, ambos ali adorando a Deus e espalhando a mensagem do reino ao mundo. Mas ainda tem essa expectativa, a restauração do reino. Era uma profecia que eles aguardavam, o Messias daquele reinado eterno, né? E são parte de profecias que nós aguardamos se cumprir. Aqui eu pontuei umas 11 profecias, se eu não estou enganado. E vamos ver um pouco delas, né? Temos ainda algum tempo, vamos dar início então a essas profecias, certo? Nos slides lá que eu disponibilizei, o PDF, ao lado tem uma imagem de um artista, né, do que ele entende ali lendo o que seria Nova Jerusalém. Então, se você quer ter mais ou menos a ideia da figura bíblica que aparece dessa cidade celestial, lá tem um desenho, né, uma muralha gigantesca, como se fosse um mar de vidro e ouro, as portas de pérolas, né, a cidade de ouro, o rio, ali bem no seu centro. Uma imagem bem, que eu achei bem bonita, bem desenhada pelo pintor lá, né? Ok, vamos lá. Profecias que se cumprirão, certo? Em sua segunda vinda. Uma delas é que ele matará o anticristo e seus seguidores antes de estabelecer seu reino milenar. Está descrito lá em Zacarias 14, do 12 ao 15. Zacarias 14, do 12 ao 15, diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, uma expressão escatológica, certo? Também haverá da parte de Deus grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, pratas, vestes em grande abundância. Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então nós vemos uma profecia dura, né, daquele dia caindo sobre as nações, porque elas vão estar levantadas contra Jerusalém, e Deus ali destruindo aquele povo que se levantou contra Jerusalém. E quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 19, do 11 ao 21, nós vamos ver essa cena do reino se estabelecendo e a punição do Messias sobre o povo, certo? Veja só o que ela diz. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas, certo? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinta de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Bem claro que é o Messias, né? E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com elas ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos
como grandes. E continua aqui a narrativa, que ele só dá uma ênfase aqui, né? Nós vimos ali a destruição da carne, e aqui nós vimos o anjo sobre o sol proclamando às aves dos céus: venham comer essas carnes, mostrando, Cristo está chegando, está trazendo a condenação, a destruição de todos esses que se opõem contra o Messias, assim como foi profetizado em Zacarias, que ele destruiria aqueles que se oporam ao estabelecimento de Jerusalém. Aqui nós vemos Jesus fazendo justamente isso, em sua vinda triunfal, trazendo a punição para esses que se rebelaram contra ele, que seguiram o anticristo, que é a forma de ser rebelde aqui, certo? Eu teria que explorar mais Apocalipse para conseguir explicar para os irmãos. Apocalipse ele é um livro muito interessante. Geralmente nós sentimos medo de ler Apocalipse porque há muita destruição ali, né? Mas quando você entende a perspectiva de Apocalipse, que é falar da condenação daqueles que adoram a besta, o anticristo, o próprio dragão, e não a Deus, e o recusa, e Deus chega um momento em que ele vai trazer o juízo, você começa a ver a beleza desses atos. É óbvio que isso aqui é um ato muito hediondo, né? Veja, um anjo chamando as aves para devorar a carne. É uma cena grotesca. Mas esses que terão a carne devorada não são pessoas justas, são pessoas ímpias que estão contra o Senhor. E quando a gente lê Apocalipse, nós vamos ver esse contraste. Pessoas que estão no céu, cultuando a Deus, e pessoas que estão na terra, recebendo as pragas e as punições de Deus. E Deus ainda assim, usando pessoas, os 144 mil, por exemplo, as duas testemunhas, que são retratadas ali em Apocalipse, para resgatar alguns, mas a grande maioria sendo destruída. É um evento cataclísmico, né? É realmente escatológico nesse sentido. Naquele dia traz essa expressão de um dia de juízo ativo da parte de Deus, certo? Outro aspecto é que ele colocaria sobre o Monte das Oliveiras o seu pé, né, provendo livramento para Jerusalém, que foi invadida, que também Zacarias vai falar a respeito disso, em Zacarias 14. Eu não botei a referência em Apocalipse, né, mas, salvo engano, é no capítulo 16. Quem chegar em Zacarias pode ler, por favor, os 5 primeiros versos, e a gente vai parar aqui, certo? Zacarias 14, do 1 ao 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que Deus escolhe se repartirá no meu filho. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E as casas serão tomadas, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, e na batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está em fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo rio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até a Zel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias dos dias, em Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos comigo. Assim? Até o 5. Terminou, né? Todos os santos virão comigo. Combinando essa leitura que eu fiz do capítulo 19, certo? Mas eu não botei aqui a referência, é outra nota que eu vou ter que trazer para vocês. Mas a ideia é que Jerusalém vai ser perseguida pelo anticristo, mas Cristo irá prover um livramento para eles, assim, de uma forma realmente milagrosa, né? Aqui, nesse ponto da história, todos já terão total consciência de que as punições que caem sobre o mundo será por conta da rebeldia contra o Messias. Me lembro nos meus devocionais lendo a respeito dos julgamentos de Deus, e a gente vê que lá desde o começo as pessoas começam a perceber que aquilo que está acontecendo com elas é um sinal de juízo divino. Por exemplo, em Apocalipse 6, do 12 a 17, vai falar sobre o 6º selo, que é aberto por Cristo, e aí fala do que acontece nesse momento. Diz assim:
Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento muito forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou grande ira da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, percebe? Na abertura do sexto selo, e olha que ainda ia vir as trombetas e as taças, né? Se a gente segue a perspectiva da narrativa continuada, e aqui eles já têm essa consciência. Então é muito interessante, certo? E é muito interessante porque no capítulo 13 é quando nós vemos o surgimento do anticristo de forma bem clara. E aquele sinal que se coloca na testa, na mão, sinal do 666, né? É que está no verso 18. E isso aqui é interessante para nos consolar, para entender que aqueles que seguem o anticristo não estão seguindo porque são enganados. Porque vai ter muitos sinais ocorrendo de forma bem clara, que mostra que seguir esse homem é seguir o caminho da rebeldia, certo? E que confiar em Cristo e no salvamento que Ele trará, como a gente leu em Zacarias 14, é a perspectiva de todo aquele que é crente deve adotar para si. Já vai dar 6 horas, né? Então vou encerrar por aqui. Só antes queria abrir para alguma pergunta. Alguém gostaria de perguntar ou fazer algum comentário? Pode perguntar. No caso, assim, por esse cronograma que você passou, o aparecimento do anticristo depois dessas trombetas aí. Depois das trombetas. Depois dos selos. O aparecimento claro dele, sim. De forma clara, sim. Que é o que acontece no capítulo 13, né? Outra coisa, né? Quando, por exemplo, esses versos que a gente leu dizendo assim que Deus pelejará contra aqueles que perseguirem Jerusalém. Uhum. Caso o Senhor veja que é Jerusalém, é a cidade de Jerusalém, não é a igreja. Não entendo como igreja. Eu penso como o povo judeu. A cidade física de Jerusalém. Isso. Não necessariamente a cidade em si, mas o povo de Jerusalém. No caso dos judeus, de forma mais clara, né? Que são os que serão perseguidos fortemente ali na época, nesse período, né? É o que vai ser retratado como uma mulher também que foge para o deserto. Eu tendo a pensar que é o povo judeu sendo retratado ali, certo? Porque eu vejo esse contraste, né? No céu, ao culto, aos redimidos diante dali, né? E na terra nós temos essa destruição e o povo geralmente caracterizado como Israel sendo perseguido. Não percebo indicativo que diga que são gentios que estão sendo perseguidos, por exemplo. Entende? É interessante, só um comentário, né? Porque assim, quando a gente olha para o lê Apocalipse, né? Porque assim, a maioria das mensagens evangelísticas, né? Elas têm essa tônica de que, olha, Jesus vai voltar. E assim, o imaginário popular, né, de Jesus é o Jesus que morreu na cruz, né? Isso. Jesus que ele está fragilizado, ele está entregue, ele é manso. Mas o Jesus que vem em Apocalipse, ele é completamente diferente do Jesus que se mostrou na crucificação. Então, assim, fica mais coerente entender por que o povo não vai se submeter a ele, né? Eles vão querer comparar o Jesus que vai vir, né, com o Cordeiro, que agora é mais o Cordeiro morto, mas que é branco como leão, né? Isso. Vou comparar com o passado, não vão achar similaridade. Então, assim, esse não pode ser Jesus. Estou entendendo. É interessante, realmente, porque quando nós lemos Apocalipse, nós vemos a figura de um Messias todo-poderoso, que exerce o seu poder e autoridade. Isso aqui que está acontecendo sobre a terra, na descrição de Apocalipse que nós lemos, foi porque Jesus abriu o selo, e porque Ele é digno de fazer isso, entende?
E por isso que eu estou amando fazer os meus devocionais em Apocalipse. Porque eu percebo que toda injustiça está sendo ali punida, não por mim, que sou injusto e não sei medir as coisas, né? No frigir dos ovos, quando a gente está esquentado com a injustiça que é no mundo, mas é o próprio Cordeiro, que é totalmente digno, que está dando aquela punição, irmãos. E é muito interessante quando você vai vendo os detalhes, né? Eu estou lendo devagarzinho e você vê a punição vindo de Deus, crescendo, se tornando gradativa, e Ele como soberano estabelecendo o seu reino, e mesmo assim as pessoas não querendo adorá-lo e nem reconhecê-lo. Prefere uma versão falsificada dele, né? Que é justamente o que o anticristo vai fazer. Ele vai fazer uma versão falsificada de Cristo. O profeta vai fazer uma versão falsificada de Elias, né? E o próprio dragão, Satanás, uma versão falsificada de Deus, querendo mostrar ali grande poder, grande mover, mas o que vai estar acontecendo no mundo, na verdade, é grande desgraça, certo? É interessante porque quando eu li a respeito dos selos e trombetas, né, eu estou nessa parte, mudando as trombetas para começar a chegar nos cálices, eu estava fazendo as contagens, e é interessante que durante os selos vai ser pautado aí a morte de 1/4 da humanidade. Você fica pensando aí em números, né? Quanto é 1/4 da humanidade? Hoje, na nossa contagem atual, seria 2 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Hoje nós já temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então seria a morte de 2 bilhões de pessoas só nos 6 primeiros selos. E isso é muito. Se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial foi 42 milhões. Né? Então, nem perto. Chega 2% aí dessa quantidade de mortos. E nas trombetas já vai ser 1/3 dos que sobrarem, ou seja, mais 2 bilhões. Metade da humanidade durante esse tempo também já vai ter partido. E vai ser bem claro que ali é uma intervenção divina e as pessoas não querendo se converter a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque alguns têm medo, né? Do chip da besta, ou de tomar alguma coisa e pensar, não, vou estar adorando o anticristo. Mas pelo texto é bem claro que essa adoração do anticristo é uma coisa racional. E que Deus de forma clara, bem exata, está mostrando que esse caminho leva à perdição. Mas os homens, por conta dos seus pecados, querem continuar no caminho da destruição. Assim como a Bíblia sempre narrou, né? Em Provérbios nós vamos ver isso. Olha, não siga o caminho do assassino e do roubador, porque o seu destino é a morte. Mas muitos querem seguir. E o que acontece com os traficantes? Não é isso? Os jovens, né? Não, eu quero ser rico, cheio de arma, cheio de mulher, com motão, então vou traficar. E quais são as notícias que a gente vê cada dia? Morreu mais um traficante, porque se entregou à violência. Entende? E nesse período aqui de Apocalipse também vai ocorrer o mesmo. Então Apocalipse é um livro que nos dá esperança, que é o justo juiz executando o seu juízo e o seu povo diante dele o adorando, o cultuando. É muito belo, porque você vai lendo, vai vendo ali destruição e tudo mais, você fica, né, assim, mas aí ele faz o contraste. E no céu, um novo cântico é entoado, e a gente adorando o Senhor ali naquele local. Pode comentar. Até no meio assim, da igreja, né, assim, o povo da igreja vai haver essa grande esse desapontamento, né? Porque eles não conheceram Cristo. Não conheceram Cristo como Cristo realmente é na Escritura. Sim. E idealizaram Cristo de uma forma. E eles não vão querer esse Cristo. Né? Vai ser uma grande peneira até mesmo na igreja, né? Isso. Vai ser peneirada. Isso, para a própria igreja também, porque muitos não entendem quem é Jesus, né? Por isso que esses estudos são importantes, entende? Para a gente entender bem claro quem é Jesus, né? E aí, para finalizar, que a gente já se estendeu bastante, um pouco de história, né? Por que nós batistas não colocamos Jesus crucificado na cruz que a gente coloca como nosso símbolo, né? Já pensaram um pouco disso? Os batistas, eles quiseram remover esse simbolismo para justamente indicar que Jesus já não mais está na cruz. Para diferenciar dos católicos, obviamente, mas também para mostrar, olha, o nosso Cristo não é esse Cristo derrotado, morto na cruz. Não, sua história continua, porque ele ressuscitou e ele vai vir julgar os povos. Por isso que há muitos corinhos, né, e hinos que falam de Jesus como um vitorioso, e até hinos que são de marcha, certo? Mostrando que ele virá, né, que ele é o vencedor, tá bom? E essa é a perspectiva que a gente deve ter, a confiança de que Jesus cumprirá suas promessas. Amém. Vamos orar porque nos estendemos bastante hoje, graças ao bom Deus. Oremos.
Senhor amado, eu quero te exaltar e te agradecer pelo teu grande feito, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que cumpriu as promessas, mostrando que de fato é o Messias prometido, e pelas promessas que hão de se cumprir, pelo teu justo juízo que há de estabelecer sobre a terra, não porque tu és malvado, mas muito pelo contrário, porque as pessoas são malvadas e ímpias e contrárias à verdade. E tu darás justa punição a todos os que merecem, enquanto nós também receberemos a justificação e a salvação e a reunião contigo para cultuar e te adorar pela eternidade. E portanto, Senhor, eu peço que o nosso coração hoje já se prepare para desfrutar um pouco disso através do culto que vamos prestar a Ti. Esta é a minha oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.